crianças, sejam bem-vindas a mais um encontro. E hoje nós vamos fazer uma experiência científica. Eu tenho certeza que você nunca mais verá a água como você a vê. Mas antes eu tenho alguns avisos. No final desse vídeo eu vou dar a resposta do nosso desafio, que foi a adivinha, nosso primeiro desafio. E além da resposta, eu vou lançar um novo desafio. Quero avisar também que eu recebi as respostas do desafio Adivinha e eu vou dar um retorno para vocês pelo nosso grupo do WhatsApp. Agora, vamos ao nosso assunto do dia. Hoje, nós vamos conhecer um fenômeno científico que tem como nome efeito Marangoni. Mas por que esse nome? Marangoni. Quando uma grande descoberta é feita, o responsável por ela é sempre homenageado. E nesse caso não foi diferente. Marangoni foi o responsável por descrever, ou seja, explicar detalhadamente o que acontece nesse efeito e dar exemplos sobre ele. Marangoni foi um físico italiano que viveu no século XIX. O nome dele completo era Carlo Giuseppe Matteo Marangoni. Mas afinal, o que é esse efeito Marangoni? Bem, para a gente entender, primeiro a gente precisa imaginar como são as moléculas da água, já que a gente não consegue enxergá-las. Eu vou colocar aqui uma imagem para ajudar vocês. A molécula da água ela é formada de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Mas há uma característica muito importante que a gente precisa conhecer para entender o efeito Marangoni. E essa característica é que as moléculas da água, elas tentam o tempo todo ficar juntas. Elas são muito unidas. E essa atração entre essas moléculas da água é como se fosse a atração que a gente vê no ímã, que se atraem por todos os lados. Essa atração entre as moléculas da água é tão forte que ela cria na superfície da água como se fosse uma película invisível. A essa atração das moléculas da água é dado o nome de tensão superficial. Eu não sei se você já percebeu que alguns insetos são capazes de caminhar sobre as águas. Eu fiquei imaginando se Marangoni observou isso, ou se ele conhecia aquela história que tem na Bíblia de Jesus caminhando sobre as águas. Não sei. Mas o certo é que algumas das grandes descobertas, elas surgiram a partir da observação que nós fazemos de tudo que ocorre ao nosso redor. Voltando ao efeito Marangoni, essa união, essa atração entre as moléculas da água, elas também são responsáveis por criar as gotas de água. Ou seja, se as moléculas da água não fossem tão unidas, provavelmente nós nunca saberíamos o que é uma gota d'água. E eu fiquei imaginando, será que quando a gente chorasse, se ia aparecer 2 torneiras abertas como a gente vê em alguns desenhos animados? O certo é que, se as moléculas da água não fossem tão unidas, quando a água caísse, ela simplesmente ia se esparramar, se espalhar pelo chão. Mas, crianças, como tudo não é só força, e assim como o Homem de Aço, sim, o Superman, tem na Kryptonita a sua fraqueza, as moléculas de água também têm seus inimigos. Tem aquelas substâncias que são capazes de enfraquecer essa união entre elas. E é isso que a gente vai observar agora na prática. Bem, crianças, agora nós podemos ver na prática como acontece essa quebra dessa força entre as moléculas da água, que eu falei antes. Então, imaginem que aqui seria a superfície da água. E essa seria a película invisível que ela surge a partir da união dessas moléculas. Então, quando vem o inimigo, que seria algum líquido, que ele toca aqui na superfície da água, ele
enfraquece essas moléculas e elas se soltam, elas abrem assim, como se fosse um portal, mais ou menos isso. Então, naquele local onde o líquido cai, as moléculas enfraquecem. Então, é assim, certo? Aí, quando o líquido cai, as moléculas enfraquecem e é o movimento da água. Você vê que aqui a água ela continua, as moléculas continuam bem unidas. Outra experiência que a gente vai ver agora a gente vai ver na prática qual um desses líquidos que ele tem esse poder, essa força de enfraquecer as moléculas da água. Então, aqui nesse prato eu vou colocar uma quantidade de água. Por cima, eu vou jogar um pouco de orégano. Com pimenta também serve. Eu não tentei com outros temperos. Mas aqui vai o orégano. Vou jogar bastante orégano aqui por cima da água. Agora vocês vejam, se eu colocar o meu dedo, vou colocar o meu dedo aqui nesse prato, representando aqui, né, a força das moléculas na água. Então, eu vou colocar o meu dedo aqui, aí vocês veem aqui, ó, meu dedo suja, mas não acontece nada, tá certo? Ó, meu dedo fica sujo, mas a união entre as moléculas, ela permanece, a força da água. Agora, eu vou pegar um pouco de detergente, desse detergente aqui, e vou melar aqui, passar um pouco nesse meu dedo aqui. Então, vou passar um pouco no dedo. E a gente vai ver o que acontece. Vamos lá? Preparados? Então, vamos lá. Então, vamos fazer assim, no 3, aí todos juntos dizemos ó. Vamos lá? 1, 2, 3 e ó. Estão vendo? A água ela se movimenta para as laterais. Aqui nas laterais, as moléculas elas continuam firmes, unidas, fortes. Mas aqui, onde bateu aqui o dedo sujo de detergente, as moléculas enfraqueceram. Olha só. Certo? Acho que as moléculas enfraqueceram e abriram aqui esse portal, né? Essa abertura aqui no meio, porque esse líquido ele tem poder de enfraquecer essa união entre as moléculas. Esse é o efeito Marangoni. Há outras experiências que Marangoni também demonstrou e que nós vamos fazer na sala de aula. Tá certo? Foi o nosso primeiro desafio, que foi o desafio da adivinha. Foi o primeiro desafio que a gente fez. Tudo passa num segundo que o minuto andou. Pulo de casa toda hora. Quem será que eu sou? Essa adivinha, eu tirei ela do livro Carrossel do Tempo, do autor Luciano Pontes. Eu vou colocar essas informações aqui na descrição do vídeo. Então, a resposta do autor, ela é o tempo. Que é assim, tudo passa num segundo que o minuto andou. Pulo de casa toda hora, quem será que eu sou? Então, a resposta do autor é o tempo. Mas, como meus alunos são muito inteligentes, e alguns eu vou considerar também que a resposta de alguns que disseram o ponteiro do relógio. E por que eu vou considerar? Porque quem me deu a resposta como sendo o ponteiro do relógio justificou muito bem essa resposta para mim, tá certo? E para quem não me conhece, para os alunos que não me conhecem, não basta dizer a resposta. Você tem que justificar também o porquê de ter dado aquela resposta, tá certo? Então, fica valendo as duas respostas: o tempo e o ponteiro do relógio,
tá certo? Agora, quem deu outra resposta e quiser justificar para mim o porquê de ter dado outra resposta, aí, bem, eu posso considerar, posso escutar a sua justificativa, tá certo? Então, a gente se fala mais sobre isso pelo nosso grupo do WhatsApp. Agora, vamos ao nosso desafio, nosso próximo desafio. Vejam só, esse desafio aqui, ele é um pouco diferente do anterior. Claro, cada desafio vai ser diferente. Vejam só, vou montar aqui uma palavra com essas letras, uma palavra desorganizada. Vocês vão ter que colocar em ordem essa palavra. Deixa eu colocar aqui logo na posição, aí depois eu explico o que eu vou querer de vocês. Tá aqui, Q-U-O, I, N, I, afastar um pouquinho para cá, Q-U-O, I, N, I, P, deixa eu afastar aqui isso, P, O. Estão vendo aí? Então, essa palavra aí, que vocês vão ter que colocar em ordem, você vai ter que decifrar e colocar em ordem essa escrita misteriosa. Então, o desafio é a escrita misteriosa. Eu vou mostrar, então eu coloquei aqui essas letras para vocês e eu vou dar 3 dicas. Dessa vez vai ter dica, tá certo? Bem, a primeira dica que eu vou dar para vocês é que essa palavra, ela é o título de uma história que eu vou contar para vocês no vídeo de contação de história. Nosso primeiro vídeo de contação de história vai ter como título essa palavra aqui, que não é uma frase, realmente vai ser... quando você organizar aqui a escrita, você vai ver que aqui forma só uma palavra, tá certo? É outra dica. É uma dica a mais. Então, aqui, essas letras, elas formam uma palavra que vai ser o título da contação de história, do vídeo de contação de história que eu vou gravar para vocês. A segunda dica é que nessa história, o protagonista, ou seja, o personagem principal, ele é um menino que não é um menino de verdade. É um menino que não é um menino de verdade. A terceira dica é que nessa história, o pai do menino, ele é carpinteiro. Vejam só. Tá fácil, não tá? Bem, eu acho que tá fácil. Eu descobriria logo. Porque essa é uma das histórias preferidas da minha vida. Então, vocês tentem formar aqui a palavra, voltem ao vídeo quantas vezes for preciso, tá certo? E eu vou aguardar essa resposta lá no grupo, como a gente fez antes, né? No nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Eu vou aguardar e eu espero que todos vocês tenham gostado da aula de hoje, do nosso encontro. E eu espero todos no próximo encontro. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!